criança cria capacidade neurológica de entender benefícios a médio e longo prazo por volta de uns 4 anos de idade. Então, se o seu filho é menor do que isso, é mais novinho, é mais bebezinho, não tá na hora ainda de você começar na prática, né, a fazer esse tipo de coisa com ele, tem que esperar um pouquinho mais. É importante você saber essas informações, é importante você tê-las para que você comece na hora certa, mas você precisa saber que uma criança muito pequena não tem capacidade neurológica de entender esse tipo de coisa. Então a gente tá falando nesse vídeo de crianças que têm ou 4 anos ou mais de 4 anos e não de bebezinho. Bebezinho é uma outra história, fica para um outro vídeo. Nesse aqui eu vou focar em crianças de 4 anos ou mais. A primeira coisa que você precisa saber sobre o autocontrole, o primeiro segredo que eu falei que eu ia compartilhar com você sobre o autocontrole, é que para você entender e para você ter o autocontrole, você precisa ter primeiro noção de longo prazo, noção de consequência. Por que eu tô falando isso? Porque de modo geral no nosso dia a dia, nós estamos muito acostumados a brigar com as crianças, a castigar as crianças de forma que não tem muito a ver com as coisas que as crianças fazem. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu era pequena, eu morava num prédio que tinha um parquinho, né, na parte de baixo do condomínio, e as crianças desciam para brincar nesse condomínio, e em dada ocasião, uma das minhas amiguinhas que estava lá brincando comigo, o pai dela chamou, falou: fulana, sobe, vem jantar. E a menina não quis ir. Ela falou pro pai dela que ela não ia, que ela não queria ir. Aí ele chamou de novo: fulana, mas vem jantar, precisa jantar. E a menina não quis ir, até que o pai dela se irritou, desceu, né, do apartamento dele, chegou lá no condomínio, lá no parquinho do condomínio, e bateu na menina. A menina apanhou porque ela não queria subir para jantar. E até então, tudo ok, só que eu subi pra minha casa, né, enfim, quando eu fui chamada pela minha mãe, eu cheguei em casa contando: mãe, a fulaninha apanhou do pai dela, o pai dela bateu nela. E a minha mãe perguntou por que o pai dela bateu nela, e eu respondi: porque ela estava chorando. E a minha mãe falou: não, ela chorou porque o pai dela bateu, mas por que o pai dela bateu? E eu respondi de novo: porque ela estava chorando. E a minha mãe não entendeu e tentou de novo: filha, ela estava chorando porque o pai dela bateu. Eu preciso saber por que o pai dela bateu nela, o que aconteceu. Eu não soube explicar. Eu, enquanto criança, não soube explicar, porque na minha cabeça não fazia sentido que ela não queria subir, ela não queria ir para casa, e por esse motivo ela apanhou. Eu não conseguia entender isso. A parte que eu entendi é que ela chorou, e 2, ela apanhou. O porquê que ela tinha apanhado não ficou claro pra mim. Aquilo não fazia sentido pra mim. E é esse o ponto. As crianças precisam viver as consequências naturais daquilo que elas fazem, porque senão não faz sentido pra elas. Se o seu filho não quer subir pra jantar, usando o exemplo do condomínio, e você bate nele, ele não entende o porquê que ele está apanhando. Ele sabe que dói, ele chora, ele sabe que você não tá feliz com o comportamento dele, mas ele não entende a causa e efeito daquilo. Eu não quero fazer tal coisa e aí você me bate, mas essa não é a reação natural, essa não é a consequência natural do que a criança está fazendo. E quando a criança não sabe quais são as consequências naturais daquilo que ela está fazendo, ela tem dificuldade de desenvolver o autocontrole, porque é difícil você pensar no que vai acontecer ao longo prazo.